Pouco se comenta que uma marca nacional lançou uma e-bike recentemente, que é capaz de encarar de frente as marcas top do segmento elétrico de mountain bike. Mas vou dizer mais uma coisa para vocês. E é que após várias semanas testando a iLinks Plus SL da BH, cheguei à conclusão, minha opinião, em alguns pontos ela ultrapassou pela direita. Outra marca de bicicletas que recentemente chegou ao mercado e que todo mundo está comentando. Venham comigo porque vou comentar absolutamente todos os prós e contras que encontrei dessa bicicleta. Vamos agora para alguns detalhes do quadro que são interessantes. Protetor do motor bem colocado. Um paralama que eu acho que vai cumprir muito bem a função de evitar que sujeira entre no braço oscilante e no triângulo dianteiro. Depois temos o guia de corrente, claro, né? O sistema Split Pivot que precisa ser mencionado, os eixos Super Boost que vão dar aquele extra de rigidez. Trava no guidão. Também temos toda a fiação interna entrando pelo cabeçote. A parafusaria oculta, que já é algo bem tradicional da BH, que eles capricham bastante. Como vocês podem ver, na parte de união do sistema de amortecimento é praticamente impossível encontrar qualquer parafuso e provavelmente o detalhe que eu mais destacaria tem a ver com a localização da porta de carregamento, aproveitando o sobredimensionamento do eixo principal do sistema de suspensão. Isso é brutal, fica super estético, super limpo e sei lá, eles capricharam muito buscando esse detalhe. Vamos agora para o sistema elétrico. Falamos do motor Shimano EP 801 de 85 Nm, com display no guidão e o controle mais minimalista da Shimano. Agora vamos falar sobre a distribuição das baterias, que considero o mais interessante da bicicleta. E são 810 mAh no total, divididos entre uma bateria integrada de 630 e 180 mAh. Isso tem várias vantagens. A primeira de todas é que você não precisa sempre carregar todo o peso. Se um dia você quiser fazer um percurso mais curto, onde possa aproveitar mais a agilidade da bicicleta e um conjunto com menos peso, simplesmente você tira o extensor, deixa em casa e pronto, você tem uma bicicleta que muda completamente o seu comportamento. E a outra questão tem a ver com o posicionamento do peso das baterias dentro da bicicleta. Se a bicicleta tivesse 810 kW só na bateria integrada, ela ocuparia toda a barra diagonal, incluído até aqui, e o peso não estaria distribuído de uma forma tão eficiente como está agora. Lembremos que queremos o peso sempre o mais baixo, centralizado e bem distribuído possível. Temos essa bateria de 630 WA com o peso concentrado o mais baixo possível. Além disso, o restante do peso fica mais atrás, em uma área centralizada e baixa como a do suporte de garrafa. De modo que mesmo carregando o mesmo peso por estar distribuído de forma diferente, isso se traduz em uma agilidade maior e menor. Geração de inércia, facilidade de manuseio por parte da bicicleta. E além disso, outra curiosidade que devemos levar em conta é que quando temos o extensor conectado, a descarga de energia de ambas as baterias acontece de forma dupla, as duas vão descarregando ao mesmo tempo. Isso foi pensado pela BH para que o motor receba a energia de forma constante, sem flutuações. Porque em outras marcas, onde o extensor é o primeiro a ficar sem energia, no final da subida, quando já resta pouca bateria, digamos que a energia que chega ao motor não é tão constante, porque está esperando fazer a troca de uma bateria para a outra. E aqui diretamente o consumo é duplo e os dois vão baixando no mesmo nível. Aqui está a baita subida que eu escolhi para fazer o teste. Hoje vou começar pelo topo, colocando o máximo de assistência possível na Style Links. E não sei, vamos ver quantos metros de desnível vai dar, agora mesmo. Bateria Range Extender completamente carregada. Gastei o mínimo para chegar até aqui, que estou a uns 5 km de casa. Então vamos ver como vai ser. Aqui está a temida subida, agora em um trecho com mais de 15%. Repetir até que a bateria acabe. Olhem só, hein? Potência máxima 15 por hora, subindo aqui a mais de 15%. E o motor rugindo, dá para notar bem o som, a potência máxima do motor Shimano.
Só para comentar, agora mesmo devo estar com uns 72, 73 quilos contando peso corporal e equipamento. Além disso, estou em boa forma física, mas também digo para vocês, olha só, 94 batimentos. Agora mesmo, a máquina está fazendo tudo. Quase foi embora. Acho que hoje é um daqueles dias em que vou me cansar mais descendo do que subindo. Aliás, olha só, que incrível. É mais provável que eu tenha mais batimento cardíaco descendo agora do que subindo, não dá nem para ver. Essa trilha é incrível, quero repetir sempre, nunca vou me cansar. Aí está 2 horas depois. Indicador de bateria no mínimo. Vou guardar essa barrinha vermelha para chegar em casa. E bom, aí está o indicador apitando, porque já ficou sem bateria. E aqui estão os dados, 500 metros quase, 1.600 de desnível. Em 2 horas, desconto os 15 minutos do trajeto de cerca de 30 km até aqui. E sempre tudo na potência máxima, 6 de 6 o máximo de assistência. Vamos revisar os componentes desta unidade de teste recebida. Neste caso específico é a versão Trail, portanto 140 mm de curso tanto na frente quanto atrás. Suspensões Full Fox, categoria máxima com o Kashima e a 36 na dianteira. Temos uma transmissão 100% Shimano com algumas peças XTR e muitas outras XT. Com K7 1050 e um coroão 34 dentes e freios Shimano XTR de 4 pistões. Rodas Rayface Next 2 de carbono, pneus Maxxis 230 na frente e atrás e guidão de dupla altura. O canote telescópico é Bite Joke e o selim é Prólogo. Mas o controle da bike é brutal, né? Sério mesmo? Essa distribuição do peso das baterias faz com que, não sei, seja algo diferente do que eu já imaginei até agora em e-bikes full power, com capacidade total de bateria. Tenho que dizer, é isso ao dirigindo. Talvez se pareça mais em sensações com uma Moterra da Canon dele, com uma bateria de 600 do que com uma bicicleta de 810. Como estou agora, hein? Com o squeeze colocado e tudo? E simplesmente é por causa da distribuição de peso, não só pela diminuição do peso. Opa! Menciono à parte a rigidez do triângulo traseiro, que é brutal. Não é só a rigidez, mas também o controle que você tem da bicicleta em si. Espera aí, tive que parar um momento porque vim de fazer a análise da Land Flow, onde o maior problema daquela bicicleta é a pouca rigidez lateral do triângulo traseiro, principalmente quando o motor entrega toda a potência. Preciso destacar aqui o quanto o triângulo traseiro desta BH é rígido. É brutal, ou seja, eu nunca experimentei nada parecido, nem em e-bikes, nem em bicicletas tradicionais, nem nada do tipo. Acredito que seja resultado de algo que a BH faz há muito tempo. Como são os eixos superdimensionados, as biletas também enormes que utiliza. Tudo isso já vimos na Lynx Race de competição da equipe da Copa do Mundo, com Coloma e os demais. Eles trabalham nisso há anos. Mas além disso, você ainda soma o Super Boost, esses eixos que são brutais, que também são superdimensionados. E no final você acaba tendo um triângulo traseiro que faz com que a bicicleta seja muito previsível, muito fácil de colocar em qualquer área técnica, especialmente se for cheia de curvas. E a geometria de toda a bicicleta é muito equilibrada. Então, por não ter ângulos de direção tão fechados, extremamente abertos e tudo mais, faz com que seja, não sei, como um videogame, praticamente. Te faz parecer um ciclista melhor do que é. Sempre falo, o split pivot, todas as bicicletas da BH aumentam sua técnica de 6 para 8 ou 8,5. Uau!
Vamos agora com prós e contras. E para ser completamente honesto, tenho que dizer que é difícil para mim encontrar algo que eu não goste desta e-bike. Talvez um pequeno detalhe que acho que a BH realmente deveria considerar e melhorar para o futuro, que tem a ver com este velcro, que é o que segura o squeeze, o Rage Extender. Não estou criticando a capacidade dele de segurar o squeeze. Ele cumpre essa função perfeitamente, o squeeze não se move. Mas eu realmente acho que uma bicicleta com esse nível de acabamento, em geral, merece, bem, ter algo mais do que um simples velcro nesse lugar. Posso fazer um corte rápido, estou editando o vídeo. Vou acrescentar duas coisas que pensei agora e não são totalmente positivas. A primeira está relacionada à ergonomia do controle Shimano, tema já abordado em outros vídeos sobre bicicletas com esse sistema. Realmente a ergonomia desse controle é inexistente, vamos dizer assim. Eu realmente não gosto do fato de ter que passar o polegar por cima do guidão e perder toda a capacidade de pegada para manipular as mudanças de assistência. Outra questão relacionada é que este modelo que vocês estão vendo, do jeito que está sendo vendido agora, não é compatível com o T-Type da SRAM. A marca informou que futuras versões terão atualizações, onde sim, mas pelo menos o que existe agora exatamente no mercado só é compatível com Shimano. Temas que realmente gostei. O primeiro que eu destacaria sem dúvida tem a ver com a distribuição das baterias, a possibilidade de poder brincar com esse reservatório extra. Ao instalar você tem uma full power com 810 kWh de bateria, com uma economia de gasto de energia brutal no momento em que você o retira. Você tem uma bicicleta que tanto pelo peso final quanto pelo manuseio fica muito mais próxima do que seria uma e-bike leve de montanha, mas com a potência de um motor full power. E não é só isso, já existem muitas outras marcas, mas principalmente a questão de distribuir o peso entre duas baterias. Eu acho que aqui a BH saiu na frente, porque até o momento a disputa, ou digamos que a tendência nos últimos anos era me dar quanto mais bateria melhor, quanto mais potência melhor, quanto mais melhor. E eu acho que o tema das e-bikes de montanha nos próximos anos vai ser mais sobre capacidade de manuseio, por serem bicicletas que na descida obviamente precisam ter bons dados de potência, do motor, de duração da bateria e tudo mais. Mas não podemos esquecer que, na descida, as bicicletas precisam ter uma dirigibilidade que se assemelhe ao máximo possível a uma bicicleta tradicional. E com essa distribuição do peso em duas baterias e um equilíbrio, é muito mais interessante do que ter tudo na frente. Tudo no tubo diagonal, pois a verdade é que assim se consegue que o manuseio da bicicleta seja excepcional. Não importa se você usa o Rage Extender. E isso me leva ao segundo ponto, que eu destacaria, que tem a ver justamente com o manuseio. É uma bicicleta que, não só por essa característica, mas também pelas geometrias que possui, pelo quão bem trabalhado é o triângulo traseiro, por tudo, pelo peso final, ela tem um manuseio incrível. Eu acho que é uma das melhores que já pude testar até agora em e-bikes. E no terceiro ponto, eu destacaria sem dúvida a questão do triângulo traseiro. Como foi trabalhado, o quão bem, como posso dizer de alguma forma, o extra que isso te dá como ciclista no nível técnico e a segurança que te proporciona ao descer por áreas complicadas. Sério? Porque o funcionamento do split pivot é sublime. Já foi comprovado no cross country, em competições e na Copa do Mundo. Este sistema de amortecimento separa completamente as forças da frenagem da ação do amortecedor. Em áreas muito inclinadas e radicais isso será muito valorizado. E depois a combinação dos eixos Super Boost com esse trabalho que foi feito, tanto de biletas superdimensionadas quanto de eixos passantes superdimensionados. E certos reforços que todo o triângulo traseiro possui fazem com que a bicicleta seja incrivelmente rígida, e isso no final se reflete no controle. Em relação à comparação com a Landflow, que é a e-bike que está na moda agora, que todo mundo está comentando e que de certa forma entrou no setor, bem, como um elefante em uma loja de cristais, eu tenho uma opinião que eu acho interessante. Salvando o fato de que eu testei essa BH na sua versão de 140 mm na dianteira e na traseira.
Existe uma versão Enduro com cursos mais longos, esta é a versão Trail, e a Landflow eu testei com 160 mm de curso na dianteira e 150 na traseira, mas enfim, não acho que isso tenha um impacto enorme para passar para vocês. Na minha opinião, ambas são bicicletas excelentes. Mas acho que nesse caso a Landflow é uma bicicleta que se destaca muito em um catálogo, pelos dados que ela já apresenta de início, pelo peso, pelos números que o motor oferece no papel e assim por diante. No entanto, acho que a BH é uma bicicleta que precisa ser testada, porque é uma bicicleta que mostra que para fazer bicicletas, para projetar e construir bicicletas, ninguém melhor do que uma empresa que passou toda a sua vida fazendo bicicletas. E eu acho que para provar isso, mais uma vez, basta falar desse triângulo traseiro, de como a bicicleta foi trabalhada, porque eu acho que muito do desenvolvimento que a marca Vitória fez nesses últimos anos, desenvolvendo bicicletas para a Copa do Mundo de Cross Country, desenvolvendo o sistema Split Pivot, não sei, acho que tudo isso foi transferido de uma maneira muito inteligente para o mundo. E-bike para confeccionar essa bicicleta, e isso como diriam os franceses, um savoir-faire. Não acho que meu sotaque seja perfeito, mas enfim, vocês me entendem? É uma maneira de fazer que dificilmente uma marca que acabou de chegar ao setor pode ter por muito tempo. Ou seja, tem que fazer muita tentativa e erro, muita tentativa e erro, muita tentativa e erro para chegar nesse ponto. E a BH faz isso há anos e para mim isso faz a diferença em relação ao produto. Agora é com vocês. Comentem a nota de 1 a 10 para a iLinks Plus SL. E se alguém aí já for proprietário, por favor, deixe também seu feedback lá. Assim, as pessoas que lerem os comentários não ficam só com a minha opinião, mas também com a dos proprietários. Sejam muito felizes, nos vemos nos próximos vídeos. Deixe seu like e inscreva-se se ainda não fez. Tchau!